você, embora tenhamos coisas aqui, uma casa, um apartamento, um carro, um lote, um sítio, uma fazenda, mas somos despejados. A nossa posse não é permanente. Nós, na verdade, estamos apenas como mordomos tomando conta do alheio, porque toda a terra pertence a Deus. Ele é o dono titular de todas as coisas. Aliás, lá em Eclesiastes, eu convido você para seguir um pouco à frente aí na sua Bíblia e abrir Eclesiastes, capítulo 5, versos 13 a 15. Salomão pontua isso muito bem. Eclesiastes 5, 13 a 15 diz assim: grave mal vi debaixo do sol, as riquezas que seus donos guardam para o próprio dano. E se tais riquezas se perdem por qualquer má aventura, ao filho que gerou nada lhe fica na mão. Como saiu do ventre de sua mãe, assim nu voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Ou seja, do pó que você veio você não trouxe nada, para o pó que você não vai levar nada. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão, não tem bolso em mortalha. Ou seja, nós somos locatários em péssimo direito de posse, porque o dono é o próprio Criador. Ele criou e ele é dono. Dono de quê? A terra e todos os víveres. Dono de quê? A terra e as suas riquezas minerais. Dono de quê? De todas as plantas. Ou seja, não há nada na terra que o homem possa botar um carimbo, como se põe um fazendeiro um carimbo na res que comprou. É meu. Na verdade, o único que pode botar um carimbo nas riquezas minerais, em todos os seres animais, voláteis, terrestres e aquáticos, e em todas as plantas que existem, é Deus. Ele é o dono titular de todas as coisas. Mas em segundo lugar, notem vocês que esse Senhor é o dono absoluto de todos os seres humanos. Olha ainda o versículo 24, a parte B. Ao Senhor pertence o mundo e os que nele habitam. Então, vamos entender esse aspecto, primeiramente do ponto de vista da criação. Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a nós. Ele tem direito de posse de criação. Mas você e eu, além de criados, e ele tem o direito de posse porque criou, ele também nos remiu. Ele nos comprou com o sangue de Jesus. E ele tem um duplo direito sobre nós: o direito de criação e agora o direito de redenção. Então todos que habitam na terra pertencem a ele, especialmente o seu povo, porque duplamente pertence a ele: direito de criação, direito de redenção. Isso me faz lembrar do menino que fez um barquinho de papel e estava brincando com o seu barquinho num rio, e de repente uma onda veio e levou o barquinho para longe, e o menino começou a chorar à margem do rio, porque o barquinho tinha fugido do seu controle, das suas mãos. E chega um homem e disse: não precisa chorar não, vou trazer o seu barquinho de volta. E pegou algumas pedras e começou a jogar. O menino protestou: não joga pedra. Não, eu estou sabendo o que eu estou fazendo. Quando a pedra caía próximo do barquinho, ondas iam se formando e empurrando o barquinho de volta.
E assim o fez. E quando o menino pegou o barquinho de volta, feito por ele, disse: agora você é duplamente meu. Eu fiz você, e agora eu adquiri você de novo. É assim que Deus faz com você. Ele criou você e adquiriu você de novo. Ele criou você e remiu você. Você é duplamente propriedade dele. Agora, quando o Salmo foi escrito por Davi, a compreensão do povo de Israel é que só Israel pertencia a Deus. E o Senhor está mostrando aqui que não é apenas um povo, uma etnia que pertence a Deus. Está escrito no verso 1: o mundo e os que nele habitam. Deus é o dono dos judeus e Deus é o dono dos gentios. Deus é aquele que é o proprietário de todas as nações, de todas as raças, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as etnias. Não há sequer um povo que não pertença a Deus. E do ponto de vista da redenção, está escrito lá em Apocalipse 5:9, que o Senhor Jesus comprou com o seu sangue os que procedem de toda língua, povo, raça, tribo e nação. Então o Senhor é o proprietário titular. Ele tem direito de criação, ele tem direito de redenção. Mas vamos ao versículo 2. O Senhor reivindica o direito de posse da terra porque ele a criou e a sustenta. Leia o versículo 2 comigo, por favor. Vamos juntos. Fundou-a ele sobre os mares, sobre as correntes a estabeleceu. Quando diz que Deus fundou a terra ou o mundo sobre os mares, ele está dizendo que ele é o Criador. E esta é uma verdade magna do cristianismo. Aliás, a verdade primeira. A Bíblia abre com essa declaração: no princípio criou Deus os céus e a terra. E isso é tão importante hoje, irmãos, porque nos meios escolares, acadêmicos, ainda tantos que zombam, ou que escarnecem, ou que criticam, ou que dizem que se você não crê na evolução, você não tem uma inteligência privilegiada, ou você é uma pessoa retrógrada, uma pessoa atrasada, que você não tem um cérebro que tem o tique e o teco funcionando, quando na verdade a criação é uma verdade não só bíblica, teológica, é uma verdade científica. E quando diz que Deus criou, ele fundou, significa uma coisa importante. Primeiro, a matéria não é eterna, como os gregos pensavam. Eterno só Deus o é. A matéria foi chamada à existência pelo Deus Todo-Poderoso. Segundo, isso significa que o universo não surgiu espontaneamente. A teoria da geração espontânea não está calçada na verdade. O mundo não pariu a si mesmo, não deu à luz a si mesmo. Terceiro, esse versículo quer dizer que o mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. O caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. Se um rato corresse atabalhoadamente pelas teclas deste piano, certamente não sairia daí serenata ao luar. Se você jogasse 1 bilhão de letras para o espaço, elas não cairiam como uma grande enciclopédia. Uma explosão casual não poderia produzir esse universo tão vasto, tão complexo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Não existe acaso, existe um plano. Poderíamos provar isso pelo fato de você e eu estarmos aqui no planeta Terra. Por que estamos aqui? Nesse vastíssimo universo. Acertamos 1000 vezes na loteria? E quando você vai examinar os detalhes do nosso planeta, nós estamos planejadamente, rigorosamente onde deveríamos estar. Por exemplo, se nós ficássemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Se ficássemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Não foi o acaso, não foi uma explosão que nos deixou aqui para as mãos do nosso Criador. Há um plano perfeito.
Nosso universo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Se você perceber o livro Origem das Espécies de Charles Darwin, publicado em 1859 em Londres, esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 mas não tem a evidência das provas. Criacionismo é artigo de fé. Criacionismo é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que esse universo foi criado. Não. O que nós cremos pela fé é que esse universo que foi criado, e a ciência deixa isso claro, foi criado por Deus. Aí é fé. Pela fé entendemos que o universo foi criado, diz Hebreus capítulo 11. Então, o texto está nos a informar que o Senhor, está escrito aí, fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quando diz a estabeleceu, aqui já não é a criação, aqui já é a providência. E eu quero encorajar você a estudar a doutrina da providência, uma das mais belas doutrinas da Bíblia. Eu destaco 3 coisas apenas para o nosso enlevo aqui. Primeiramente, quando você fala de providência, você está falando da preservação. Preservação. Esse universo, irmão, só está aí funcionando, o que está funcionando, porque Deus o preserva. Deus o preserva. Às vezes nós imaginamos que, na prática, nós quase que somos deístas, como se a natureza funcionasse à parte de Deus, sozinha, independente. Como se Deus tivesse dado corda num relógio e deixado trabalhar sozinho. Não é assim. Não é assim. Quando você olha as próprias catástrofes da natureza, os terremotos, os maremotos, os tsunamis, isso não age à parte de Deus. Quando você vai para o livro de Apocalipse, quando trata das trombetas de Deus, que são o juízo parcial de Deus, as trombetas de Deus ao soarem atingem o quê? Os rios, os mares, os astros, a terra, os homens. Então, o Deus da providência é o Deus que sustenta aquilo que criou. Nele tudo subsiste, diz lá em Colossenses capítulo 1. Segundo lugar, dentro da providência, é o que nós chamamos de concorrência, são os milagres. O que é um milagre? Deus estabeleceu leis, certo? As leis funcionam. Quando Deus opera um milagre, Ele age sobre essa lei que Ele mesmo criou, além dessa lei, acima dessa lei, e aí então acontece um milagre. Porque Ele que criou, Ele que estabeleceu leis, Ele tem poder para interferir nesse processo e realizar um milagre. Então o mar se abre, então a água brota da rocha, então o maná cai do céu, então o rio Jordão fica seco, de caminho para o povo passar. Então um leproso fica purificado. Então o cego enxerga. Então o paralítico anda. Então o tetraplégico levanta. E os ossos e os artérios e os músculos funcionam. E então o morto ressuscita. Então esse Deus que criou é o Deus que intervém, que age providentemente na criação. É por